iniciando o termo de colaboração, anexo número 1. Sr. Carlos, o anexo número 1 trata sobre um pagamento de propina e um acordo de mercado, que seria um cartel formado nos projetos do sistema viário do Metropolitano de São Paulo. Então, o senhor pode especificar do que se trata? Sim. 2008 foi um ano de eleições municipais. Eu creio que, meados do ano, foi assinado um acordo entre o governo do estado de São Paulo, através da DERSA, e a prefeitura de São Paulo, mediante o qual a DERSA se encarregaria da execução das obras do sistema viário estratégico de São Paulo. E esse sistema incluía as obras da Jacupêssego, uma melhoria da Marginal Tietê, com alguma segregação de vias, que foi chamado Nova Marginal Tietê, a Sena Madureira, o Complexo da Cruzeiro do Sul e o túnel Roberto Marinho. E na altura de agosto ou setembro desse ano... Só voltando, o senhor tinha acabado de retornar do México, é isso? Tinha acabado de retornar, tinha retornado em junho. Tinha um mês e pouco de São Paulo. Foi logo então depois da sua chegada? Foi. Como DS já, né? Como DS. Como DS. Eu voltei a São Paulo como DS. Daí eu fui chamado na DERS, eu recebi um recado para eu ir à DERS, fui convocado, digamos assim, pelo diretor de engenharia da DERS de então, que era o Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. E lá o Paulo me apresentou o programa, explicou o convênio. Eu falei, acho que antes acordo, acho que foi um convênio entre o governo do estado e a prefeitura. Convênio, explicou que eu tinha visto em jornal e informou que ele estava para dar celeridade às licitações e não ter problema na fase de execução da obra, que ele estava organizando o mercado, segundo as qualificações das empresas, potenciais candidatas, e que ele ia reservar as obras do túnel da construção do túnel Roberto Marinho para os grandes construtores e as demais obras para as empresas médias. E tem algumas condições. Ia ter um custo, ia ter que pagar uma propina de 5% de cada medição mensal ao longo da execução do contrato. Nós teríamos, como grande construtor, estaríamos no Roma, no túnel Roberto Marinho. Nós teríamos que apresentar propostas de cobertura para todas as demais licitações, da Jacupêssego, da Marginal Tietê, Sena Madureira, etc. Que essas que seriam levadas pelas empresas médias. Isso. E, além disso, nós teríamos que fazer um adiantamento de R$2 milhões, porque as eleições estavam em cima, estavam a pleno vapor, e a campanha do candidato Kassab estava precisando de dinheiro. O senhor já conhecia o Paulo Preto? Já, mas não nessa circunstância. Eu tinha, por acaso, no passado, bem no passado, nos anos, sei lá, 80, 90, nós frequentávamos o mesmo clube. Ele jogava futebol, eu também, no Clube Paineiros do Morumbi. Eu era conselheiro do clube, ele era só, não, condição meramente social,
Ele, naquela época, ele era engenheiro de prédio, não tinha nada a ver com o poder público, nada disso. Quer dizer, como agente público não o conhecia. E eu fui à reunião convocado e chamado por um recado através do Roberto Cumplido, que trabalhava comigo, que era o diretor de contrato, responsável por fazer o front da Odebrecht frente à Dersa. Pois bem, eu concordei, de maneira geral, com as condições que ele estava apresentando, porém ressalvei que eu não estava de acordo em participar desse adiantamento de 2 milhões. Diga-se de passagem que ele chamava esse adiantamento de Abadá, uma referência aos desfiles de Salvador, né, que você paga sempre um ano antes para poder participar. E eu disse que não estava de acordo, porque eu sabia que a empresa já tinha contribuído diretamente na campanha do então prefeito Gilberto Kassab. Ele era prefeito e candidato à reeleição. Essa contribuição, só para fazer um parênteses pro prefeito, então prefeito Gilberto Kassab, como é que ela se deu? Então... Foi uma doação legal? Não, que a Odebrecht tinha feito? Não. Foi Caixa 2 também, até onde tem notícia. Tinha sido feita entre o primeiro trimestre, segundo trimestre, tinha mais alguma coisa. Como não tinha sido programado ou negociado comigo, e 5 mil antecessor, e também não participei, eu não tenho vários detalhes. Mas foi feito e o Paulo aceitou depois. Quem que era o teu antecessor que fez essa contribuição? O Benedito Júnior. Benedito Júnior, que fez... Que aí passou a ser o seu líder. Isso. Né? Em 2008. Antecessor e líder, não sabe? Você sabe quanto que foi pago em 2008, no primeiro semestre, nós estamos falando para a campanha Caixa 2? Não sei. Não tem uma noção de valor? A noção a gente sempre pode... Numa situação dessa, mas... 2008. 3 milhões, uma coisa assim. Daí porque quando ele pediu 2, você falou, olha, já dá certo, já fizemos, ele resistiu, bronqueou, disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que é sempre melhor para a própria pessoa, ele chegar lá e... Mas enfim, foi negociada essa doação Caixa 2 no primeiro semestre da prefeitura, você sabe com quem foi? Deve ter sido... Normalmente as doações de cargos majoritários são negociadas entre o próprio candidato e o tesoureiro. É o tesoureiro dele. Os nomes você não lembra? Não lembro. Mas dentro da Odebrecht eram negociados com quem? Não, com o Benedito Júnior. Com o Benedito, Com o Benedito direto. Prefeito. Então era ou o candidato ou o seu tesoureiro que iam falar diretamente com o Benedito. Isso. Não, só para retomar aqui, quer dizer, quando foi pedido os 2 milhões, você... Eu disse que já tinha sido colocou, dado. E daí o senhor tinha conhecimento de que alguma coisa já tinha sido paga. Esse título, né? Para a campanha. Campanha, mas como você está falando, do Caixa 2. Porque ele então, só retomando, o senhor disse que ele pediu um percentual de 5%. Isso. Dividido pelas medições mensais. Isso, proporcional à medição. De cada medição ia descontar 5%. Tá. E fora isso, 5%. Mais 2 milhões para a campanha. Os 2 milhões seriam compensados. Era um adiantamento. Então, era só um adiantamento. Seriam compensados ao longo da campanha. Ao longo da obra, desculpa. Ao longo da obra. Retomando então, eu disse a ele que teve esse episódio, ele disse ok, então você vai ficar no turno Roberto Marinho, só que você não vai ficar sozinho. Você vai poder liderar um consórcio, onde vai ter que levar junto com você mais 1 ou 2 empresas que eu vou indicar. E pronto, e aí começou a história. E quais eram essas empresas? Então, você lembra? Não, depois, mais adiante... Aí elas foram identificadas? Foram identificadas e quem ficou de nossa parceira foi a Constran. E eu tenho uma vaga ideia que ele acabou acomodando no túnel Roberto Marinho
os consórcios que tinham feito o Rodanel Sul. Porque nós trabalhamos no Rodanel Sul com a Constran. A Queiroz Galvão trabalhou com a Galvão Engenharia, que eram primas e irmãs. A Camargo Corrêa com a Cerveng. E foram replicados esses consórcios no Roma. No Roma? Túlio Roberto Marinho, desculpa. O jargão, Túlio Roberto Marinho. Daí foram feitas as licitações. A primeira delas, se não me engano, foi o Jacupêssego. Foi dividido em 3 lotes. Nós nos pré-qualificamos em todos os lotes, em consórcio com a OAS, em que nós éramos os líderes. E a licitação tinha uma característica de preço unitário, onde os preços unitários eram os preços da tabela do DERSA, né? Que esses órgãos sempre têm tabela de preço, assim como tem o DOP, lá de Brasília, acho que chama Cicope, uma coisa assim. Bom, eram os preços unitários da DERSA, e no edital vinha definido qual seria o preço máximo que a DERSA estava disposta a pagar por aquele projeto. E a partir daí, então, foram desenvolvidas as licitações, e tal qual planejado pelo Paulo, nós éramos informados pelo responsável do consórcio vencedor qual era o preço mínimo que podia ser considerado. Tinha que ser dali para cima, para que exatamente funcionasse o cartel que Paulo tinha organizado. E ficou evidente, nós juntamos os editais, a licitação, os avisos de publicação, os preços em 500 milhões, entre o primeiro e o 8º colocado, da diferença acho que de 20 milhões. Quer dizer, tudo certinho, arrumadinho e tal. Na Jacupêssego, na nova Marginal Tietê também. Diferentemente, na nova Marginal foram só 2 lotes. De novo, nós nos apresentamos com o consórcio com a OAS, só que a líder era a OAS. E nós apresentamos proposta apenas para o lote número 1. Lote número 2 Mas já sabendo que a proposta era cobertura. Não, a proposta era obrigada, porque fazia parte do acordo lá. Para a gente poder ganhar um contrato no Roma, a gente tinha que participar dessa farsa. Uma coisa... A somatória de todos os projetos, eu acho que... Tem até uma manchete de jornal que a gente juntou aqui, acho que somava 4 bilhões. 4 bilhões. 4 bilhões? 4 bilhões, naquela época. E foi uma coisa assim, relendo os diários agora, que os advogados separaram, a gente vê que foi uma farsa bem montada, porque eram projetos velhos que foram desengavetados. Ninguém faz um projeto dessa magnitude, como eu mencionei antes. Às vezes demora 1 ano, 2 anos para você montar o edital. Aqui em 60 dias está um monte de edital montado, da Jacu, da Marginal e tal. Dá para dizer que isso, até porque foi desengavetado o projeto antigo, como o senhor está falando, que isso foi determinado pelo calendário eleitoral? O jornal diz isso. A memória, o bom da imprensa, né, é isso, porque fica um registro para a história, para a nossa memória. É que você falou também no período que, quando começou o pedido de propina do Paulo Preto, nós estávamos realmente no ano eleitoral. Né? Por isso, quer dizer, na verdade, na sua própria narrativa, ela tem esse contexto de ano eleitoral. Né? Tem. E aí o senhor fala que é uma obra que foi desengavetada de uma hora para outra. Né? É projeto, né? Não é a obra, o projeto desengavetado. Né? A coisa saiu de uma hora para outra. Então isso quer dizer assim, traduzido para a linguagem não técnica, leiga, é que anteriormente então já haviam sido feitos estudos do que era necessário, o que não era necessário para fazer esses projetos. Sim. E tudo isso por alguma razão tinha sido engavetado. Pode ou ser paralisado.
Pode ser até por falta de dinheiro ou por falta de prioridade política, né? Depois nós vamos ver aqui, né, no final desse relato, que nós vamos ver que o túnel Roberto Marinho, que era nosso, até hoje não foi construído. Então, por algum motivo essas coisas acontecem, né? No caso, o túnel Roberto Marinho foi considerado uma obra não prioritária, né? O prefeito atual, que ainda vetou, que é do PT, segundo ele, eu li uma vez, eu já tinha saído aqui há muito tempo, né? Saí hoje, mas segundo ele, é uma obra que liga o Morumbi ao Guarujá. E é uma obra para os gringos. Vai entrar aqui o cafezinho. Então, daí deixou de ser prioritário para ele, para o PT. Não era plataforma boa para ele. Vamos interromper por um minuto.